E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tudo beleza? Bom dia aí para todo mundo. Eu vou gravar esse vídeo hoje a pedido dos meus seguidores. Eu confesso a vocês assim que não fiquei surpreso com o anúncio da Ford na última segunda-feira, no caso Ford do Brasil, do seu encerramento, né, de atividades aqui no Brasil. E assim, eu estou sendo pressionado pelos meus seguidores a dar a minha opinião. Eu confesso a vocês que não ia gravar nenhum vídeo falando sobre esse assunto, porque assim, eu não entendi como um grande furo jornalístico. Eu não fiquei surpreso, né, com essa situação toda, mas eu agradeço esse sinal de que a minha opinião tem algum valor. Então eu agradeço muito aí aos meus seguidores, né, por cobrarem de mim a minha opinião acerca disso tudo que está acontecendo. Bom pessoal, é o seguinte, a Ford decidiu encerrar suas atividades no Brasil, mas isso é uma coisa que já vinha se desenhando já há algum tempo, já faz alguns anos já, né, que a Ford vinha enfrentando algumas dificuldades, e ela anunciou lá por volta de 2017, em 2018 talvez, a sua remodelação, né, a sua repaginação global, ou seja, a Ford ia adotar medidas globais para reformular o seu catálogo de modelos, reformular os seus métodos de produção, objetivando a retomada dos lucros, tá pessoal? É isso que está acontecendo, né? Deixa eu ligar aqui o meu Ford Fusion, o meu Fordão, e eu vou deixar o ar-condicionado ligado aqui no fraquinho, porque tá muito calor em São Paulo. A gente está aí vivendo o verão brasileiro, não é verdade? Vou deixar ele aqui para a gente continuar batendo papo. Pessoal, fala-se muito aí sobre a Ford, né? A Ford encerrou suas atividades, a Ford está indo embora, a Ford está desistindo do Brasil, né? E etc e tal. Mas é o seguinte, pessoal, vou falar uma coisa para vocês. E a lojinha de capinha de celular da esquina que fechou, e a padaria também que fechou, e o restaurante que durante a pandemia também fechou, né? E os pequenos comércios aí que encerraram suas atividades, que não tinham subsídio nenhum de ninguém, fecharam, né? Infelizmente faliram em 2020. Por que focar somente na Ford Motor Company? É porque é uma grande indústria, é um grande oligopólio, né, do mercado automobilístico. É o seguinte, pessoal, isso foi uma decisão estratégica já premeditada há alguns anos da Ford, tá certo? Vamos observar a Constituição Federal Brasileira. Se nós formos lá no artigo 170 da Constituição Federal Brasileira, você vai ver que lá está prevista a livre iniciativa e a livre concorrência, não é? Regidos pelo princípio da não intervenção, que se não me engano está no artigo 4º da mesma Constituição. Isso significa o quê? Que qualquer pessoa pode ingressar no mercado, se desenvolver, lutar pela sua sobrevivência e pela sua melhora social no mercado, mas diante da livre concorrência, ou seja, nada impede que uma outra pessoa ingresse no mesmo ramo que você, tá certo? E não há intervenção do Estado sobre isso. Então a Ford era uma empresa privada que entrou no Brasil e atuava pela livre iniciativa, mas estrategicamente ela desistiu porque ela foi vencida pela concorrência, tá certo? Ontem, assim como eu estava sendo muito cobrado sobre esse vídeo, ontem eu estava relativamente tranquilo, eu comecei a assistir vários vídeos, vários vídeos. Tem vídeos bastante interessantes aí acerca do tema, com opiniões muito legais, mas tem um pessoalzinho aí que tá falando um monte de abobrinha, falando um monte de merda envolvendo política, né, nessa situação, e nunca teve um Ford na vida, né? Tem alguns canais aí, até canais grandes aí, que você vê que o medo de falar besteira é tão grande que o cara já abre o vídeo falando: não, eu fui buscar informação com fulano e ciclano que abriu meus olhos. Tem um outro que falou assim: não, porque a manutenção do Ford é muito cara, porque quem comprou Ford vai se ferrar, quem tem Ford vai dançar.
Mas o cara, no mesmo vídeo, ele fala: eu não tenho Ford, nunca tive Ford. Então assim, pessoal, o que acontece? Em 2018, eu até preciso retratar a postagem que eu fiz no Instagram. Retratar não, esclarecer. Eu fiz uma postagem logo em seguida, quando eu li a notícia. Eu publiquei no Instagram. Me siga lá no Instagram, tá, pessoal? @canalautodidata. E eu disse no final da postagem que é engraçado que no Brasil nada dá certo, somente as urnas eletrônicas. Isso acabou sendo mal interpretado, tá? De uns tempos pra cá, a Ford, ela acabou perdendo uma fatia considerável de mercado para as outras fabricantes, né? A Ford, infelizmente, ela ficou realmente para trás. E eu tô falando da Ford do Brasil, tá, pessoal? Ela ficou realmente para trás. E todas as montadoras ficaram para trás com a chegada dos asiáticos. Eu estou falando de Honda e Toyota, né? Eles abraçaram realmente o mercado, caíram no gosto do consumidor. E essa concorrência acabou obrigando as marcas dominantes da década de 80 e 90 a se reinventarem. Pessoal, a Ford não faliu, tá certo? A Ford não quebrou. Muito pelo contrário, essa repaginação global da Ford, ela vai transformar a Ford Motor Company numa das maiores companhias, eu acredito nisso, nos próximos anos aí, nas próximas décadas aí, tá certo? Podem escrever isso que eu tô falando. Por quê? Primeira coisa, pessoal, vamos entender o que é a Ford Motor Company. A Ford é uma das maiores fabricantes de automóveis, é uma das pioneiras nesse segmento. Quando você entra num automóvel, que é como eu estou aqui, dentro de um Ford, muitos dos utensílios, muitas das comodidades e muito das características de um veículo foram inventados pela Ford, nos primórdios, tá certo? Tanto é que, muitas outras montadoras, elas inventam, né, elas desenham, elas projetam os seus veículos e são devedoras de royalties a Ford Motor Company. Vocês querem um exemplo maior, para vocês terem uma noção maior? A linha de produção em massa, né? As linhas de montagem, né? Porque todos os veículos hoje, quando são produzidos em massa, eles passam por uma linha de produção, uma linha de montagem. Essa linha também foi inventada pela Ford. Então assim, não é qualquer marca, pessoal, é uma mega empresa, é um mega fabricante, e ela simplesmente adotou uma estratégia e ela vislumbrou que no Brasil não adianta mais atuar. Eu vi um monte de gente falando assim: não, porque é lamentável, porque é triste ver a Ford indo embora, né? É a perda dos empregos e tudo mais. Mas o cara tá andando do quê? De Toyota. O outro tá andando de Honda. O outro tá andando de Chevrolet. O outro tá andando de mais não sei que carro. Então, pessoal, infelizmente é isso, né? A Ford, ela ficou na lanterna, isso desde a época da Auto Latina. A molecada que me acompanha aí, que não sabe o que é Auto Latina, lá no final, na segunda metade da década de 80, a Ford teve uma joint venture com a Volkswagen, criou-se a Auto Latina, e aí os veículos Ford da década de 90 até 96, mais ou menos, eram equipados com mecânica Volkswagen. E eram ótimos carros, por exemplo, o Versailles e Royale, né? Mas eram ofuscados na época pelo Santana e pela Quantum, infelizmente, né? Em 96 essa joint venture acabou, e de 97 em diante a Ford ficou na lanterna. Tanto que eu já falei nos meus vídeos aqui que o Fusion aqui, ele é um modelo que veio para substituir o Mondeo, e foi uma surpresa muito grande, porque esse carro vendeu muito, né? Era um preço acessível para o que ele oferecia, e até a própria Ford ficou surpresa com a quantidade, né, de Ford Fusions vendidos no Brasil. Só que mesmo assim passou um tempo e eles viram aí que o Brasil é um mercado que não dá mais para concorrer. Então assim, pessoal, eu como dono de Ford há muitos anos, né, o canal Autodidata, ele é de 2019, mas eu faço vídeos de Fusion desde 2013. Então assim, eu sou dono de um Ford. Gosto muito da marca Ford. Na minha infância, né, lá nas décadas de 80 e 90, meu pai andava de Corcel 2, andava de Del Rey, andava de Belina, né, o Corcel 2 Belina. E os meus tios tinham Galaxy, LTD, Maverick. Então assim, eu cresci nesse meio e sempre gostei muito da marca. Mas não só, o meu entusiasmo não é só pela marca, é também pela história da indústria, né? A importância da indústria, né? E essa indústria,
ela tem se desenvolvido em muitos aspectos graças à própria Ford, né? Então a Ford Motor Company era uma empresa familiar, uma empresa sediada em Detroit. Hoje ela é de capital aberto, tem vários controladores, mas ainda tem uma participação lá, se não me engano, do Bill Ford, que é tataraneto, bisneto, não sei, de Henry Ford. Também empresa familiar, tem muito dinheiro, os caras têm muita grana e eles têm poder para decidir tomar essa decisão, que inclusive incorreu aí exatamente no tema do vídeo, que é o encerramento das atividades da Ford no Brasil. E nós estamos falando também da Ford do Brasil, que é uma empresa com CNPJ próprio, foi criada a partir da Ford Motor Company, mas é uma empresa Ford do Brasil, é uma empresa que estava instalada aqui no Brasil e é ela quem está encerrando suas atividades, não é a Ford Motor Company. Teve gente que falou assim, que o governo não ajuda, o governo prejudicou a Ford, que não sei o que, mas esse cara que está falando isso é o que está andando de Toyota, é o que está andando de GM, é o que está andando de Honda. Tipo, ele fala, mas ele não quer comprar um veículo Ford. O que afetou realmente, reiterando, é a livre concorrência, não é o governo. Inclusive a Ford, a Ford está devendo esclarecimentos, né? O governo do Brasil está pedindo esses esclarecimentos porque houve um empréstimo de aproximadamente 330 milhões em subsídios, né? Para que a Ford continuasse produzindo veículos compactos aqui no Brasil. Nós tivemos a chance de ser o último país com fôlego da Ford produzindo veículos sedãs e compactos, sendo que lá em 2018 a Ford já tinha suspendido e interrompido a produção de sedãs, carros compactos, né, e estava focado somente em SUVs e picapes, que é o mercado forte, né, da Ford lá. E em 2018, quando a Ford tomou essa decisão, aqui no Brasil, o Ford Ka e a EcoSport estavam vendendo relativamente bem. Mas chegou 2019, depois chegou a pandemia, as pessoas pararam de comprar carro em meio à crise da pandemia, e uma empresa que já estava na lanterna acabou ficando mais na lanterna ainda, inclusive locadoras que pararam, né, de comprar o Ford Ka para as suas frotas, né? Então chegou o momento de tomar aquela decisão e falar, não, é um mercado que não vale mais a pena porque ninguém está comprando Ford. Então é isso, pessoal, é uma mera estratégia, né? Uma empresa privada que toma suas próprias decisões sem intervenção e ela simplesmente, né, é uma pena, né, principalmente sobre os empregos que vão ser perdidos, né? Vale a pena comprar um Ford? Ainda? Vale a pena você ir lá e tirar um Ford 0 km? Isso é uma coisa que você tem que analisar. Se você gosta de trocar de carro anualmente ou a cada 2 anos, não vale a pena. Porque o mercado vai vislumbrar a desvalorização dos veículos Ford. Entendeu? Talvez o mercado entenda, as pessoas vão falar, não, a Ford foi embora, então eu não vou comprar um Ford. Então automaticamente o próprio mercado vai desvalorizar os veículos da Ford. Então isso acaba, assim, a mão reguladora do mercado vai acabar prejudicando um pouco realmente o mercado de veículos Ford, né? Mas agora, se você quiser comprar um carro para ficar com ele muito tempo, não vai mudar nada. Ó, é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, fornecimento de peças e garantias vai continuar, né? Eu conversei ontem com o Manuel da BSB, que tem trabalha numa fornecedora somente de peças Ford, e ele falou para mim, cara, não vai mudar nada. Porque é obrigação da montadora, depois do término, né, do encerramento de produção de algum modelo, fornecer peças de reposição, fabricar peças de reposição por aproximadamente 10 anos. Aqui no Brasil, se não me engano, são 10 anos. Lá fora também são mais ou menos 10 anos. Vale a pena comprar Fusion? Vale a pena comprar Focus? Vale a pena comprar os veículos usados da Ford? Galera, não vai mudar muita coisa, tá? Porque são veículos que já desvalorizaram, estão desvalorizando. Isso é uma coisa que eu enfatizo nos meus vídeos. São carros que realmente você compra hoje mais baratos, e é essa a atratividade, porque se ele fosse muito caro, ninguém ia comprar. E se fosse caro, como é, por exemplo, Toyota e Honda, a Ford não estava indo embora, né? Porque na verdade é a lei de oferta e procura. A gente vive num país onde o cara paga 70 mil reais, 80 mil reais num Toyota Etios, né? 120 mil reais num Toyota Corolla e não reclama. Por quê? Porque o mercado atribuiu aquela qualidade naquele veículo, né? Então assim, pessoal, vai desvalorizar mesmo. Se você é dono de Fusion, G1, G2, Focus, esses carros usados, e está preocupado com os impactos de mercado, você tem que se preocupar, sim, de forma relativa. Fornecimento de peças. Pessoal, é o seguinte, ó, eu tenho aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó.
Estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma válvula de purga do canister. Nós já gravamos vídeos falando sobre essa peça aqui. Essa peça eu troquei ela preventivamente, exatamente porque já tinha ouvido falar e depois me confirmaram que a Fomoco, né, não fabrica mais esse componente. Se eu não me engano, essa peça ela é fabricada pela Delphi e ela é homologada, né, aqui ó, Fomoco, e essa peça não é mais fabricada, tá certo? Então é o seguinte, pessoal. O último G2 foi 2012, então algumas peças já vão deixar de ser produzidas em 2022, 10 anos depois. Não sei se tem algum componente compartilhado com outros carros que tem um mercado melhor. Mas, por exemplo, a válvula de canister, ela teve a produção encerrada, por quê? Porque ninguém comprava essa porra. Inclusive, quando nós ficamos sabendo que essa peça é o que causava, em muitos casos, a partida demorada do Fusion, eu decidi adquiri-la e trocá-la preventivamente. Por exemplo, essa peça está boa, ela está funcionando ainda, né? Ela está em perfeito funcionamento. Só que eu fiz a troca preventiva, eu sei que cuidando dessa peça ela dura em média de 10 a 20 anos, então eu preferi gastar, né, um dinheirinho. E galera, paguei R$200. R$200 na troca dessa peça. Eu mesmo troquei aqui em 5 minutos. E aí o cara vem falar que manutenção de Ford é caro. O Manuel da BSB falou para mim o seguinte, falou, cara, essa peça tá aqui, eu nunca vendi uma válvula de canister. Nunca vendeu. Ele falou, cara, eu tenho 5 peças aqui que já tá há anos aqui, nunca vendeu. Depois que nós gravamos o vídeo aqui no canal Autodidata, o Manuel vendeu tudo que tinha lá, ainda trouxe mais um lote do depósito da Ford, vendeu tudo, e se eu não me engano a Ford Memorial no Mercado Livre bombou lá para comprar essa peça, e o preço da peça subiu instantaneamente. Se eu não me engano, para mim custou menos de R$200 e de repente ela passou para R$400. Então galera, isso é o mercado, tá certo? Se essa peça tivesse procura, ela ia continuar sendo produzida e ela ia ser mais cara. Vocês entenderam? Então assim, pessoal, eu não sei se realmente vale a pena ficar angustiado. Teve gente que falou pra mim, cara, eu vou vender esse carro amanhã, porque já era, a Ford tá indo embora. Que não sei o que. E agora, mano? Agora que eu acabei de comprar meu Fusion, eu acabei de comprar meu Ford. Agora, galera, relaxa. Tá certo? Porque não vai, assim, nos usados, não vai mudar muita coisa, tá? Mesmo o pessoal que tá comprando carro zero, que tirar um Ford Zero, que comprou um Ford em 2019, comprou agora no começo de 2020, saiu no consórcio e tal, ainda vai ter garantia, a Ford vai dar essa garantia, a rede de concessionárias vai atuar ainda por mais um tempo, o fornecimento de peças vai seguir normalmente, só que, no entanto, a produção vai ser encerrada, né, e o maior problema é a perda dos empregos, né, e o impacto que vai gerar na economia do país como um todo, tá certo? Mas a questão em si do fabricante de automóveis, pelo menos é a minha visão, né, para quem tem, por exemplo, Ford usado, não vai mudar muita coisa, né? Lógico que, se você quiser realmente cuidar do seu carro, veja se tem que fazer a troca de algum componente, né? Pesquise, investigue e já faça a troca para evitar realmente escassez de peças posteriormente. Por exemplo, essa válvula do canister aqui, ela se tornou escassa da noite para o dia, porque quando descobriram da importância dela, de repente ela começou a ser vendida, né? E com certeza deve ter outros componentes que tenham aí essa mesma tendência, né? Agora, no geral, pessoal, eu acho que o mundo está mudando, né? A Toyota também já anunciou que pretende erradicar os motores a combustão, né? Os motores a gasolina. As nossas reservas de petróleo estão acabando. Então nós estamos tão próximos de uma nova era, pessoal, que talvez vocês não consigam vislumbrar, mas eu acho que daqui 10 ou 20 anos você não vai mais ver postos de combustíveis na rua. Entendeu? Os postos vão virar coisas do passado. Eu acho que ainda assim, os jovens de hoje ainda vão ver essa época. E a dominância do carro elétrico. As empresas estão preocupadas as montadoras no caso, em criar fontes de energia renováveis, energia alternativa, porque está ficando inviável o uso da gasolina, o uso do combustível fóssil, né? Que nem aqui no Brasil mesmo, nós reclamamos do preço da gasolina,
Mas eu acredito que futuramente, assim, a gasolina vai ser passado. Ninguém vai se preocupar mais em abastecer o carro, vai se preocupar o quê? Com a bateria do carro elétrico, né? Ainda que use combustível fóssil, eles estão desenvolvendo tecnologias híbridas, né? Para que os carros tenham um melhor aproveitamento energético e aos poucos vá acabando com a necessidade de combustível fóssil. Então você imagina aí o que vai acontecer com a Petrobras, o que vai acontecer com a Chevron, com as grandes petrolíferas, porque eu acho que no próximo século, se a gente não pensar numa forma alternativa, a gente não vai ter transporte. E a Ford já está pensando nisso, então ela está se repaginando, ela já está focando somente nas suas picapes e SUVs, que é o que dá lucro para elas, inclusive as picapes Ford da linha F-Series, né? São as melhores do mundo, junto com o GMC, né? Assim, são caminhonetes muito respeitadas. E inclusive eu acho que para 2022, 2023, quando a Ford se tornar uma importadora, ou seja, aqui no Brasil vão ter somente veículos importados dessa marca. Eu vi muita gente falando asneira também, não, porque ficar com importado não dá certo, porque não vai dar certo. Pessoal, esse carro aqui é importado. A Dodge Ram é importada. Por que o pessoal ostenta tanto a Dodge Ram? Ninguém fala mal da Dodge Ram. Por que ostenta-se tanto? Nossa, Dodge Ram, olha a Dodge Ram. A Ford vai começar a trazer a F-150 e a F-250, tá? Para o Brasil, pode esperar. Que é uma mega de uma caminhonete. E eu tenho certeza que vai ser uma pedra no sapato para os concorrentes. Inclusive a GM está preocupada com isso e já está estudando a possibilidade de trazer de volta a Silverado para o Brasil, porque o Brasil está caminhando para o mesmo lado, tá, pessoal? O brasileiro adora picape, caminhonete, e eu acho que vai ter aí uma reação positiva para a Ford no Brasil. E para concluir o vídeo também, pessoal, é o seguinte, tá? Já que a gente está falando de imposto e eu falei de Constituição Federal, eu até deixei separado aqui, olha só. Na nossa Constituição Federal estão elencados lá os impostos, né, pessoal? Então aqui, ó, artigo 153 da Constituição Federal, no inciso 4, ó, produtos industrializados, que é o nosso IPI. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, tá certo? E aí eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, que ele o imposto previsto no inciso 4 será seletivo em função da essencialidade do produto. Primeiro vamos entender como incide o IPI. Qualquer mudança material, qualquer processo industrial que mude a natureza de uma determinada substância é um processo industrial. Quando esse bem sai do processo industrial, já incide IPI sobre ele. Então você imagina no carro a quantidade de plástico. Ó, essa tampa aqui, ó, ela saiu da injeção de plástico, já incide IPI. Essa peça aqui também incidiu IPI. Essa daqui, o volante também incidiu IPI. Esses botõezinhos aqui, ó, incidiu IPI. No final das contas, esse monte de IPI se engloba, se consolida e ele recai sobre quem? Sobre o consumidor. E é você que paga esse imposto. Então, assim, a Ford é um dos maiores recolhedores de impostos no Brasil. Só que o consumidor também paga imposto. E diga-se de passagem, o imposto mais pesado é o que você paga lá no seu Toyota e no seu Honda ou no seu outro veículo aí, que tem um ótimo mercado, porque eles aproveitam que está vendendo, que ninguém está falando nada, e mete mais imposto em cima, tá certo? Olha aqui, ó. O IPI será seletivo em função da essencialidade do produto. Ó, o seu PlayStation 5, né, que custa R$5.000, o seu iPhone, que custa R$6.000, e isso que a nossa Constituição diz que o poder emana do povo. Se o governo entender que aquilo não é essencial para você, a alíquota desse imposto vai subir. E assim, você quer ter? Legal, você vai ter, mas você vai pagar para o governo. Basicamente é isso, tá, pessoal? É o princípio da essencialidade do produto, ó. Será não cumulativo, compensando-se no que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Então, assim, é um negócio que vai se juntando, é como eu falei. E no final, a montadora embute esse monte de imposto e você paga quando você compra o carro, tá certo? Até papel higiênico, tá, pessoal? Você vai no banheiro lá, dar uma aliviada lá, você tá pagando imposto. Agora, o inciso 3 do IPI é o que eu acho mais absurdo. Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. Então é por isso que o carro é tão caro aqui no Brasil. É por isso que o Golzinho, né, o Golzinho de 50 mil aqui no Brasil, ele custa 50 mil para o brasileiro e custa 18 mil lá fora para o mexicano.
Porque quando o carro é fabricado aqui no Brasil e ele vai lá para fora, o estrangeiro não paga a porra do IPI. Então não junta esse monte de imposto que incide em cada operação, e isso barateia o carro. E engraçado que o produto industrializado que vem para o Brasil, ou seja, que foi produzido lá fora, que pagou o salário de um operador lá fora, que deu lucro para uma empresa lá fora, quando ele vem para o Brasil mete um IPI em cima do produto, né? Inclusive quando se fala em redução de IPI, não, porque vai reduzir o IPI, isso aí tá, além de ter sido um baita golpe aí para você comprar combustível, porque a Petrobras estava sendo cavocada pela corrupção e o governo entendeu que assim, obrigatoriamente ia fazer o povo comprar combustível. Tem N outras coisas aí também, né, envolvidas na redução de IPI, e muita coisa por baixo do pano e atrás da cortina, que talvez a gente nunca vai ficar sabendo aí como o governo manipulou isso daí, né? Mas então, pessoal, no geral é isso, né? E outra coisa, esse celular que eu estou usando aqui, ele veio da China, tá certo? Essa multimídia aqui, ela veio da China. Então está tudo indo para a China. A Ford Territory é produzida na China. O Ford Fusion Crossover 2022 vai ser produzido na China. Tudo está indo para a China. Por quê? Porque lá a mão de obra é mais barato, a lei trabalhista é menos opressiva, vale mais a pena produzir bens na China. Então já há mais de 20 anos tudo está sendo produzido na China, roupa está sendo produzida na China, um monte de coisa vem da China, e futuramente os carros também vão vir da China, porque o custo de produção é mais barato. E isso é ruim? Nem tanto, pessoal. Eu acredito que com um menor custo de produção, e se o Brasil tiver uma relação diplomática como tem aqui, que é o caso aqui Brasil e México, eu acho que se houver aceitação do mercado, se eles trouxerem um bom produto com durabilidade, qualidade e que caia no gosto do consumidor, independente se vem da China, independente se vem dos Estados Unidos, se vem do Japão, se o consumidor pagar por aquilo, automaticamente o mercado vai regular aquilo ali e aquele bem vai continuar sendo vendido. Se não der certo, tira fora e tenta outro, né? E exatamente essa estratégia empresarial que a Ford está tendo. E quando eu falei no início do vídeo sobre os pequenos comércios que fecharam, né? Por que fechou, pessoal? Porque não está tendo lucro, exatamente igual está acontecendo com a Ford, né? A pandemia fechou restaurantes, as pessoas pararam de frequentar restaurantes, o restaurante quebrou, pararam de comprar coisa em padaria, que tinha aqueles points, né, de happy hour, padaria fechou. Lojinhas pequenas, aí pequenos comércios que começaram com a livre iniciativa, perderam clientes, não estavam vendendo, fecharam. Mas são anônimos, ninguém fala nada, ninguém fala das famílias que passaram dificuldades, das pessoas que perderam emprego. A gente só está falando de Ford, Ford, Ford. Tem vários canais aí que estão se aproveitando para ganhar muitos views e likes, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que já vinha se desenhando desde 2018. A Ford já tinha anunciado essa remodelação e o fechamento das fábricas e o foco em picapes e SUVs. E esse momento chegou, é isso que nós estamos vendo, e é isso que está acontecendo nesse momento. No geral, você que gosta de Fusion, que é o meu caso aqui, eu gosto do meu Ford, vou continuar com ele, não tenho problema nenhum. Eu sei que ainda tem o fornecimento de peças normalmente, a mesma coisa para quem tem carros mais novos, né? Mas a questão é você se programar, se planejar e ver o que é melhor para você e ver se o mercado está favorável aí para você ser proprietário de um carro desse tipo. Bacana, pessoal? Então é isso aí, já falei demais. Essa é a minha visão, e deixa aí o seu comentário, o que você acha, o que você pensa a respeito disso. E eu desejo muita sorte aí para Ford Motor Company. Muito obrigado, aliás, para Ford do Brasil, né? Muito obrigado por esses 102 anos. Eu espero que Deus abençoe aí a decisão que vocês tomaram e que futuramente vocês voltem aí com força total e se recoloquem no mercado aí competindo com as grandes montadoras. Eu lamento muito por aqueles que vão perder o emprego, mas é importante também nós entendermos, né, que é a própria Constituição do Brasil coloca essa possibilidade, né, da livre iniciativa, e se um produto não vende, se um produto não dá lucro, não tem por que ficar insistindo. Inclusive estatais, né, as estatais no Brasil, empresa estatal não quebra,
né? Por quê? Porque você paga a conta da cagada que eles fazem lá. Uma empresa estatal que tem uma má gestão, o povo vai lá, paga, às vezes nem sabe que está pagando, que é o que aconteceu com a Petrobras aí, com a elevação do preço da gasolina. Todo mundo pagou a conta da cagada da Petrobras, mas ninguém fala nada, né? A gente está falando somente da Ford, dos empregos que infelizmente foram perdidos, e colocando isso como um caos, né? Mas na verdade, Ford, valeu pela história. Muito obrigado por Maverick, muito obrigado por Landau, muito obrigado por Galaxy LTD, muito obrigado por Del Rey, muito obrigado por Belina Corcel 2, muito obrigado por Ford 150, muito obrigado por Versalles Royale, muito obrigado por Ford Pampa, muito obrigado por Ford Focus, Escort, tá certo? Escort XR3, muito obrigado por Ford Mondeo. E Ford, muito obrigado por Ford Fusion, que eu adoro esse carro, sou apaixonado por esse carro, adoro a história desse modelo. E hoje, se existe alguma razão de viver para o canal Autodidata, é graças a esse carro aqui. E eu tenho certeza que dos meus seguidores tem muitos admiradores, tá certo? Então, de coração, meu muito obrigado. Estimo sucesso para vocês, mas eu estimo de coração que um dia vocês voltem a operar aqui no Brasil, voltem a gerar empregos. E eu estimo também que vocês tragam um produto de qualidade que caia no gosto do brasileiro, para que nós possamos aí ter orgulho, assim como eu tenho hoje, de ter um Ford na garagem. Muito obrigado, galera. Se inscreva aqui no canal Autodidata, dê aquele joinha, comente aí a sua opinião e até a próxima.